quantidade de pessoa que costuma procurar a gente para tentar solucionar problemas relativos à inveja, né, a olho grande. Sempre as mesmas queixas, né? As pessoas acham que as coisas que elas fazem não dão certo porque existe muita inveja dos outros interferindo. Isso varia, gente. Vai desde um projeto financeiro, de negócio, até uma dieta que não de repente parou de funcionar ou não funciona mais, até um relacionamento que se acaba, ou ao caminho da pessoa que geralmente ela acha que está trancado por questão de inveja. E hoje eu vim fazer esse vídeo, eu resolvi fazer esse vídeo para mostrar para vocês outro ponto de vista sobre inveja, pra gente bater um papo mais profundo sobre isso. Eu vou falar para vocês hoje da inveja que a gente sente, né? Todos nós, seres humanos, sentimos inveja. Alguns com maior intensidade e quantidade do que outros, mas todos nós, ao longo de nossas vidas, sentimos. A inveja inerente ao ser humano, então é normal que a gente sinta, né? Mas muito pouco se fala sobre a inveja que nós sentimos e como que ela afeta negativamente a nossa vida. Então eu vou começar por mim, vou falar pra vocês o meu contato mais forte, mais difícil e mais marcante que eu tive na minha vida em relação à inveja. A partir dali eu mudei muita coisa em relação a como eu ia lidar com a inveja. Bom, isso aconteceu, eu tinha 12 anos, eu estava na 6ª série do ensino médio. E eu na 6ª série do ensino médio, gente, eu era basicamente uma vassoura ao contrário. Eu só tinha cabelo e eu era um palito, assim. Era um palito quase anão, porque eu sou muito pequena. Não sei se vocês sabem, mas eu tenho hoje 1,57, mas naquela época eu era bem menor. Eu era a CDF da turma desde sempre. Então eu tava sempre na primeira carteira, eu era mais inteligente, mais chata, mais cri-cri, melhor comportamento e tal. Mas eu era muito zoada por conta da minha aparência e porque eu era feinha mesmo, sinceramente, eu era feinha. E assim, tudo que eu queria naquela idade, obviamente, eu sou uma pessoa muito vaidosa, vocês talvez já tenham percebido, tudo que eu queria naquela época era ter um corpão, era ter um cabelão bonitão e era ter a atenção dos meninos e era ser bem vista, sabe? Tudo que toda garota adolescente quer, normalmente. E eu era exatamente o oposto disso. Até que de repente, no início do ano letivo da 6ª série, chega na sala uma garota que ela era assim, apesar de novinha, na época eu já tinha 12, ela tinha 13. Era uma menina que já tinha um corpão de mulher, mas não qualquer corpão, aquele corpo que toda mulher quer, aquela cinturinha fina, coxa grossa, quadril largo, bundão e tal, e linda a garota, linda. No primeiro momento, eu já não fui com a cara da garota, né? Ninguém foi com a cara da garota. Nenhuma menina foi com a cara da garota. Assim, as coisas que eu falava pra mim que eu não gostava nela era o seguinte: eu achava que ela era uma menina muito antipática, eu achava que ela se achava demais, eu achava que ela era muito metida, eu achava que ela era ridícula, sabe? Eu não gostava dela, não sei, eu não gostava dela. Até que os garotos, em peso, começaram a babar por essa menina, com razão, e só se falava nela. Até os garotos mais velhos da escola, no caso do ensino médio, todo mundo só tinha olhos pra ela. E isso dava muita raiva, né? Porque na hora do recreio a gente encontrava as outras meninas, né? A gente se encontrava. E quando ela passava por nós, a gente falava normalmente, entendeu? Mas quando ela passava, assim, a gente metia o malho. Nossa, ela se acha muito, pra que ela vem com esse short curto? Nossa, ridículo, aquelas coisas, né? Ai, garota escrota, se acha muito. Aí vinha algum garoto, falava alguma coisa, nossa, aí que cagava tudo mesmo. A gente sentava o pau.
Nossa, eu não sei o que esse garoto vê nessa menina, porque ela nem é isso tudo. Ai, ela é ridícula. Enfim, gente, ela era muito mal falada por nós. A gente não gostava dela mesmo. Assim, a princípio eu não destratava, até porque a gente não se falava. Era pra mim, eu tentava fingir que ela não existia. Até que eu era a CDF titular da turma, como sempre. E numa aula de biologia, ela começou a entrar na conversa com o professor sobre o assunto comigo. Então, eu dando as respostas e ela se metendo, entendeu? É um direito da garota, assim como o direito de qualquer aluno. Só que aquilo ali, olha, foi a gota. Eu falei, nossa, essa filha da puta, além disso tudo, ela ainda acha que pode, tipo assim, pensar que é mais inteligente que eu. O que isso? Aí eu fiquei revoltada, né? Aí ali já era a gota que eu tava precisando pra odiar totalmente a menina. E assim era, gente, eu vou falar um negócio pra vocês. Ela era, sem dúvida, a menina que todo mundo detestava. E eu vou falar pra vocês o que eu sentia por ela. Eu tinha muita raiva da Júlia. Eu tinha muito, mas muito ódio da Júlia. A Júlia me incomodava demais. A Júlia, a presença dela sabe um nervoso que dá por dentro? Dá vontade de você socar a pessoa, dá vontade de você... Olha, se eu chegasse um dia na sala e dissessem que a Júlia desapareceu, ou que ela foi para Marte, sei lá o que, eu ia dar graças a Deus, porque eu detestava demais aquela menina, eu tinha muita raiva dela. Na verdade, o que acontece? Eu não tinha raiva da Júlia. Nenhuma garota provavelmente tinha raiva da Júlia. Eu tinha raiva lá no fundo, óbvio que eu não admitia pra mim que eu tinha inveja da Júlia. O que eu admitia pra mim era que ela era uma garota ridícula. Eu criei uma série de adjetivos ruins pra ela que ela definitivamente não tinha. Mas eu precisava criar esses adjetivos ruins porque eu precisava justificar a minha raiva que eu tinha dela. Porque na verdade não era uma raiva porque ela fez alguma coisa. Eu tinha raiva não dela, eu tinha raiva da forma que eu me sentia diante dela. A nossa cabeça, ela é preparada para fazer com que a gente não sofra, ou sofra o menos possível. Então, qualquer sentimento que você tenha que vai te colocar desconfortável com você mesmo, a sua cabeça ela vai tentar transformar esse sentimento em outra coisa, entendeu? Então, inconscientemente, pra eu não admitir pra mim mesma que eu tava me sentindo o cocô do cavalo do bandido do lado da Júlia e que eu tava extremamente incomodada porque eu queria ter aquele corpão que ela tinha, eu queria ser bonita como ela, eu queria chamar a atenção dos garotos como ela e tal, e eu não era nada daquilo, eu tava muito longe de ser aquilo. Na verdade, eu enxergava aquilo como impossível e de fato no momento era. Então eu precisava criar um mecanismo, a minha cabeça criou um mecanismo para explicar por que a Júlia era ridícula. Então eu botei a culpa na Júlia, que ela não tinha, mas na verdade eu tava me sentindo mal comigo mesma. Eu tava com muita inveja da Júlia, eu não tava sabendo lidar com aquilo. Então quando a gente tem muita inveja de alguém, a gente tem essa tendência a tentar sempre diminuir a pessoa, a tentar sempre colocar a pessoa como uma coisa muito pequena, né? Muito ridícula, muito medíocre, porque quando a gente consegue colocar essa pessoa tão baixo, é como se a gente se sentisse um pouco superior a ela, né? Isso abafa um pouquinho o nosso complexo de inferioridade diante dessa pessoa e a gente consegue se sentir um pouco melhor, porque a gente tá jogando nessa pessoa o ódio que a gente tá sentindo. O tempo passou, a Júlia continuou sendo a menina mais odiada, até que por volta de abril tinha outra garota na turma que também era CDF, depois de mim, lógico. Ela era a garota, assim, mais confiável à vista dos professores. Ela também era muito inteligente, também era muito esforçada, tinha um comportamento exemplar e tal. E como vocês sabem, as pessoas que são assim na turma, elas têm muita confiabilidade por parte dos professores. Essa garota, gente, um dia a gente voltando do intervalo, essa garota estava chorando, dizendo ao professor que a menina, no caso a Júlia, tinha empurrado ela nessa coisa de voltar do intervalo para a sala. A Júlia empurrou e ela caiu no chão.
E obviamente, como a Júlia era uma menina muito odiada, ainda que silenciosamente, mas era odiada, ninguém tava ali por ela, ela tava sozinha. Então, olha que situação, o professor, a aluna boazinha, chorando, dizendo que havia sido agredida pela menina, e uma menina sozinha, sem ninguém pra fazer nada por ela, porque ninguém gostava dela, e os meninos, ninguém ia se meter. E eu me meti. Eu não gosto de covardia, né? Eu já mencionei isso em outros vídeos, que eu não gosto de covardia. E eu sou muito justa, mesmo eu tendo visto que era a Júlia, que era uma pessoa que eu odiava, eu não achei correto aquilo que estava acontecendo. Eu intervim. Eu fui lá e me meti mesmo. Falei pro professor, olha, eu vi, não foi nada disso, ela tropeçou e a Júlia não tem culpa. E a garota olhou pra mim com a cara, tipo assim, que porra é essa, né, caralho? O que você tá fazendo? E que se foda, né? Porque isso aí já deve ter percebido que eu também sou assim, então eu defendo o ponto de vista mesmo. Se eu tiver com a razão, acabou. E no caso a garota tava certa, ela não tinha feito nada. Eu não ia ficar em paz se eu visse uma situação daquela e não me metesse. Enfim, o professor não mandou a garota pra diretoria, ficou tudo acertado. E para todos os fins, a última palavra foi minha, o professor acatou. A Luísa de fato tropeçou e ponto. A Júlia, claro, veio me agradecer, ainda assim meio tímida, né, meio ressabiada, mas me agradeceu e tal. E ali a minha situação em relação a ela começou a mudar. Depois desse episódio ela começou a puxar assunto comigo. Eu lembro que uma das primeiras coisas que ela me perguntou foi se eu gostava de bandana, porque eu usava, como eu tinha um cabelo ridículo, eu tentava a qualquer custo dar uma ajeitada nele, então eu botava umas tiaras, algumas coisas assim, e um dia ela me perguntou, e eu comecei a baixar um pouco a guarda em relação a ela, até que nós viramos amigas. E eu passei a adorar a Júlia. A Júlia é uma pessoa, inclusive, com quem eu tenho contato até hoje. Ela nem deve saber de tudo isso, obviamente. Óbvio que ela deve se lembrar que as meninas não gostavam dela e tal, mas a Júlia é uma pessoa maravilhosa. Ao longo da minha amizade com ela naquele ano, eu fui percebendo que ela era uma menina linda. E eu consegui transformar toda aquela inveja que eu tinha dela em admiração. Ela continuou maravilhosa, chamando a atenção de todos os garotos. Ela continuou dando mais motivos ainda para que as garotas odiassem ela. Só que eu não conseguia mais odiar a Júlia, nem ter inveja dela. Eu só tinha realmente admiração e eu passei a querer tudo de melhor pra ela, porque eu gostava muito dela. O que eu tirei disso, gente, é que a inveja ela é muito sorrateira, né? A gente não é educado pra aprender a lidar com ela a fundo, né? Você não é educado pra demonstrar que você tem inveja. E a gente não quer tão bem demonstrar pra nós mesmos que temos inveja, porque é um sentimento muito medíocre, né? Ter inveja é como se você dissesse pra você mesmo que você não é capaz. Esse episódio com a Júlia me marcou muito porque, como eu me tornei amiga dela, eu fiquei com a consciência muito pesada por algumas coisas que eu pensava que eu gostaria que acontecessem com ela, sabe? Eu consegui perceber como que a inveja também me prejudicava de alcançar os meus objetivos. Como? Quando eu via, toda vez que eu via uma garota, no caso da Júlia, com o corpo que eu gostaria de ter naquela época, que eu era um graveto, com o cabelo que eu gostaria de ter e tudo mais, eu tinha muita raiva, eu ficava muito zangada. Eu ficava com meu coração trancado, sabe? Eu ficava muito puta da vida com aquilo. E automaticamente é muito rápido. A gente não consegue, se você não parar pra pensar direitinho, você não consegue perceber em qual momento. Porque é quase que automático o momento em que você percebe que tá com inveja e o momento em que você passa a odiar ou passa a não gostar, né? E a gente começa a criar uma série de desculpas pra justificar essa raiva. Então, o santo não bate, a pessoa é escrota, a pessoa fez isso. Às vezes a gente chega até a criar situações que não aconteceram pra poder justificar o ódio que tem de alguém. Isso acontece comigo, trocado. Tem pessoas que falam que eu fiz coisas pra essas pessoas que eu não fiz, até porque eu não tenho nem contato com a pessoa. Não aconteceu nada. Justifique todas as ações dela.
Grava bem isso que eu vou falar pra vocês. A gente não pode ser uma coisa, a gente não pode se tornar uma coisa, a gente não pode ter uma coisa que a gente despreza, que a gente sente ódio, que a gente sente raiva, que a gente acha ridículo, que a gente acha patético. Por quê? Porque toda vez que você tentar se tornar aquilo, inconscientemente você vai sabotar os seus resultados para você não se tornar aquilo ali. Então, toda vez que eu chegava pra mim e eu pensava que tem aquele corpão ali, eu não tenho aquele corpão, porque eu sou muito magrinha, mas ela tem aquele corpão ali, é ridículo, sabe? É muito feio, ou ela vai ficar toda caída um dia, ou isso é corpo de puta, toda mulher que tem esse corpão é vagabunda e tal, essas coisas que a gente pensa quando a gente tá com inveja. Só que a merda é que a gente acaba acreditando de verdade nessas coisas. A gente realmente acaba acreditando nisso. E se você quer ter um corpão, como era meu caso, eu queria muito ganhar peso e ter um corpo, uma perna grossa e ter uma bunda e tal, não sei o que. Eu queria muito isso, só que eu falava que a mulher que tinha esse corpão não valia porra nenhuma, era uma vagabunda, era isso, era aquilo tudo. Obviamente que eu tinha muita dificuldade de mudar o meu corpo. Então, às vezes você quer emagrecer, mas você acha que aquela garota ali que tem um corpo legalzinho, que faz uma dieta, você acha que ela é uma babaca, você acha que a pessoa que segue aquele estilo de vida é um idiota, ou que ela também é uma puta. E aquelas coisas todas, você não vai conseguir emagrecer. Você vai fazer a dieta que for, você vai continuar com o seu corpo. Ainda que você faça uma bariátrica, você vai acabar voltando ao corpo que você tinha. Ou você quer ter um canal, ou você quer ter um blog, ou você quer ter sucesso em alguma coisa que você empreende, só que você vê alguém que tem um sucesso considerável ali, e em vez de você gostar daquilo, aplaudir aquilo, você acha que a pessoa é uma ridícula, você acha que a pessoa é uma fútil, você acha que a pessoa é babaca, e você começa a se desfazer daquilo, a menosprezar aquilo. Então, quando que você vai conseguir ter o mesmo sucesso que essa pessoa? Você não vai conseguir. Por quê? Porque você vai se sabotar para não se transformar naquilo que você acha desprezível. Na verdade, o seu cérebro não vai achar que tá te sabotando, ele vai achar que tá te livrando de ser um cocô como é o que você julga aquela pessoa ali. Você acha que aquela pessoa é uma bosta. Na verdade, no fundo, você não acha isso. Você fala isso, você gostaria de acreditar nisso para você se sentir melhor diante dela, já que você se sente muito pequena, porque você tem inveja. Mas é nisso aí que seu cérebro vai acreditar. Você nunca vai conseguir ter o mesmo sucesso que essa pessoa. Às vezes a gente nem consegue perceber que está tendo inveja. Você quer ver uma hora que você percebe que você pode começar a achar que você está tendo inveja? Quando você começa a implicar com alguém do nada, usando a desculpa da crítica. Começa com essa coisa de é só uma crítica e senta o sarrafo na pessoa. E não, o comentário tá aberto, eu vou falar. Rede social, né, acaba abrindo uma porta muito grande pra inveja, né, pro ódio gratuito. E quando você se dá conta, você tá criando um fake pra xingar alguém. Você tá perseguindo uma pessoa que você vai criar um motivo pra justificar esse ódio. Acho que na verdade você tá com inveja dela. Então, toda vez que você olhar alguém e você pensar assim, e você ter muita vontade de criticar, e você ter uma vontade de exteriorizar o ódio que você tem dela, que você ficou dela, para e pensa, por que você tá sentindo isso? Para e pergunta pra você tá com inveja? Você obviamente vai dizer não. Mas então pergunta. Então, o que é que você está reclamando? Qual a justificativa para você sentir o que você está sentindo? Quase que infalivelmente você vai ver que é inveja sim. Uma vez que você admite que você está com inveja, você tem que tentar transformar isso daí em admiração. Por quê? Primeiro, você vai se livrar de um dos sentimentos mais horrorosos que existe e mais pesado que existe, que é a inveja. Segundo, a admiração, ela vai te impulsionar a ser alguém melhor.
Uma vez que você admira, você vai pegar aquilo ali como experiência. Você vai pegar aquilo ali como exemplo para você. Então você vai querer se transformar naquilo. Você vai assumir que você quer se transformar naquilo, que também é muito positivo. Uma vez que você admite que você tem admiração por aquilo, você se torna positivo porque você acaba entrando em harmonia com o universo. Como? Quando a gente admira e não inveja, quando a gente admite que a gente pode se tornar aquilo que a gente admira, a gente está admitindo que o universo ele é imensamente próspero e ele tem lugar para todas as pessoas, que não existe limite para o que você pode ser, para o que você pode ter. Então você está admitindo a grandiosidade do universo, então você está entrando na sintonia de uma coisa positiva para você. O contrário também é real. Se você tem muita inveja, se você odeia muito alguém por alguma coisa, você está se sentindo... e você começa a perseguir essa pessoa por alguma razão, você está admitindo que você é um cocô, que você está com medo dessa pessoa, na verdade, porque você acredita na falta. Você acredita que não tem para todo mundo, você acredita que aquela pessoa está tomando alguma coisa de você, que aquela pessoa está tomando teu lugar, que aquela pessoa está te diminuindo. Isso não é o universo, gente. A vida é maravilhosa. Existe a possibilidade de todo mundo crescer, existe a possibilidade de a gente ser sempre melhor do que é. E é abundância, né? É um fato a abundância do universo. E quando você acredita nisso de verdade, quando você demonstra isso, você está emitindo um sinal para a vida de que você está no fluxo dela. E é assim que as coisas começam a caminhar para você. É assim que as coisas que você quer vão encontrar um caminho para chegar até você. Muitas das vezes as pessoas acham que elas são só vítimas da inveja dos outros. E na verdade aquilo ali é até um mecanismo, né, de autodefesa. Na verdade, muitas das pessoas que eu vejo que são invejosas, elas têm o hábito de transferir as coisas, né? Elas dizem que a pessoa tem inveja delas, quando na verdade é elas que têm inveja da pessoa. Não estou dizendo que não existe problema espiritual por causa de inveja nem de olho grande, tudo bem? Eu estou enfatizando que as pessoas sempre acham que são invejadas. E nunca, ao longo de todos esses anos, veio alguém conversar comigo porque estava incomodado com a inveja que estava sentindo. Jamais. As pessoas sempre vêm procurar ajuda porque elas estão sendo vítimas. E às vezes você vai, olha, você já percebeu que não é, mas você bota o jogo, você vê que nem tem nada daquilo. Sentir inveja já trata logo de mudar a frequência da energia, passar para admiração e lembrar que o que o outro tem não pode ofuscar você, não pode jamais impedir você de ser, de ter o que você quiser também. O sol nasceu para todos. Cultivar dentro da gente sentimentos bons e buscar sempre transformar as coisas ruins que a gente sente em melhoria para nós mesmos é a melhor forma de se manter em harmonia com o universo e a melhor forma de se manter positivo para conseguir os nossos próprios objetivos. Um beijo grande para vocês. Próximo vídeo que eu volto é falando de orixá, tá bom? Beijão.